Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de divulgação e estudos espíritas cristãos. Estamos agora no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e chegamos ao capítulo 13. Esse capítulo, ao nosso ver, é de suma importância. Ele se chama Reencarnação e é onde o próprio Chico Xavier, no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, onde ela, nesta obra, entrou em contato com diversas cartas que Chico escrevia para o Vantuío de Freitas, naquela ocasião, então, o presidente da Federação Espírita Brasileira. Estas cartas aqui são de 1946, onde Chico faz uma revelação assim bastante curiosa e bastante importante a respeito da figura tanto de André Luiz como também deste capítulo especificamente, né? O Chico, na sua carta, diz o seguinte: desde então vejo que o esforço de Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, e de outros amigos nossos, concentrou-se nele, acreditando intimamente de Chico, né, que André Luiz está representando um círculo talvez vasto de entidades superiores. Assim digo porque quando estava psicografando o Missionários da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Levou vários dias parados. Depois informou-me Emmanuel, quando o trabalho teve reinício, que haviam sido realizadas algumas reuniões para o exame de certas teses nas quais André Luiz deveria ou poderia apresentar ou não neste livro. Em psicografando o capítulo Reencarnação, que é este que nós vamos iniciar agora, do mesmo trabalho Missionários da Luz, por mais de uma vez vi Emmanuel e Dr. Bezerra de Menezes associados ao autor André Luiz, fiscalizando ou amparando o trabalho. Vejo que André Luiz não é uma figura simplesmente que, como um jornalista espiritual, nos traz informação de lá, mas, segundo o próprio entendimento do Chico, ele representa uma coletividade de espíritos superiores a nos trazer estas obras, onde procura fazer com que nós nos despertemos espiritualmente, né? Então ele nos dá a conhecer diversas facetas do mundo espiritual e da interligação com o nosso mundo terreno. A par disso, este capítulo, Reencarnação, que vai tratar de um assunto de suma importância para todos nós, revelando como que se dá o processo de ligação do espírito à matéria, desde o momento da concepção, né? E que, neste caso específico, trata da reencarnação de Segismundo. Segismundo, como nós vimos lá anteriormente, nos capítulos anteriores, ele, embora hoje esteja já um espírito mais esclarecido, e ele, num passado mais ou menos longínquo, ele se comprometeu com este casal, Raquel e Adelino, onde eles, Adelino e Raquel casados, ele desencaminha Raquel por paixões irreprimíveis dele e, numa disputa armada, ele assassina o Adelino, né? Então ele se torna um devedor desse casal e o processo reencarnatório que vai ser tratado aqui é exatamente para mostrar o processo de reconciliação ou de tentativa de reconciliação, principalmente entre Adelino e Segismundo. Raquel é um espírito mais iluminado, talvez não se encontre nas necessidades prementes de Adelino, que, segundo o ódio que acarretou
nas suas experiências anteriores, né, se vê ainda muito fortemente como um espírito antagônico a Segismundo. Mas sem mais delongas, dando essa abertura para que possamos entender a importância deste capítulo, onde, evidentemente, André Luiz, através do seu instrutor, o Alexandre, nos traz, além do caso específico, mensagens e lições fundamentais para todos nós no processo reencarnatório. Capítulo 13, Reencarnação. Diz assim André: senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava o meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentes ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que noutro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação, e que se sentia feliz pela oportunidade de lhes ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. O serviço intercessório, ele se dá entre todos nós, evidentemente, onde nós procuramos, da nossa parte, como da parte dos nossos semelhantes, né, nos reconciliarmos amorosamente e assim, harmonizados, ajudamos-nos uns aos outros no nosso processo evolutivo. Deus se utiliza de nós mesmos para que nós possamos caminhar na evolução em direção ao Pai. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente, e com surpresa verifiquei que Herculano nos esperava no limiar da casa. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado amigos sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e, dirigindo-se ao meu orientador, esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos e o casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino da qual adivinhei ser o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença. Dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhoso. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Sigismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas e as suas dores? E se todos nós somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo
e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. Vejam que Sigismundo se encontra numa condição prévia de fazer o resgate de erros de passado mais longínquo, né? E ele se torna ali choroso e preocupado com a situação que está prestes a acontecer, que será a sua reencarnação junto daqueles a quem ele prejudicou. E repondo na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou. Tenha coragem, meu amigo. O ensejo próximo é divino para o futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou Segismundo, em lágrimas, experimento grandes obstáculos, e acentuava em tom humilde. Reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas feitas na esfera espiritual, esqueceu agora, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que o via enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu. Ora, Sigismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima noutro tempo de seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Veja que Adelino, no plano espiritual, em organizando-se a sua reencarnação com Raquel e prometendo o amparo ao espírito de Segismundo num processo de reconciliação, perdoando-lhe as faltas do passado, mas que na Terra, como nós vamos ver um pouco mais adiante, né, com o esquecimento de vidas anteriores, as nossas boas intenções às vezes ficam tão somente nas boas intenções e não agimos de fato no sentido de nos reconciliarmos, né? Sigismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: Tens razão, Alexandre. Herculano, que contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: Ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades de regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas de inquietações injustificáveis. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso. Observemos Adelina e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhamos-los em silêncio, diz André. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interroga a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, responde ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na próxima semana, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida. Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico. Nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino
é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gesto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurarei agora despertar-lhes as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nesta noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi então que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que o papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida: não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. Então por que ele fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob forte impressão, a genitora esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é tão somente o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra à vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre o pai e a mãe, e tornou: que pena, né, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil, e assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do nosso bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria, acrescentou: Já sabes orar, já sabes orar sozinho, João? O pequeno redarguiu satisfeito: mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou: meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizados nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, eu rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira
orgulhoso de possuir-lhe devotamente, acentuou: a palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não sabia definir meu estado d'alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque sinto-me mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas que lutando à noite em sonhos cruéis. Veja que nas explicações de Kardec, no livro dos médiuns, né, todos nós acabamos sendo médiuns, né, porque de uma forma ou de outra acabamos sentindo a influenciação dos espíritos que se encontram à nossa volta. No caso aqui de Adelino, Segismundo, num processo de aproximação para reencarnar nessa família, né, traz ainda a Adelino as lembranças, ainda que embutidas no seu espírito, né, as ocorrências de existências anteriores onde se tornaram inimigos. Né? Mas damos continuidade. A esposa, admirada, observou carinhosa: creio que você deveria descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar e a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade o meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E modificando o tom de voz, acrescentou: admito esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Pergunta a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se o seu espírito vagasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: talvez não precise recorrer aos facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? De olhos marejados e pensativos, prosseguiu: quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece, ensinando a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, o papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecida e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos.
Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Ou seja, a espiritualidade superior entende, assim como somos constituídos de nosso próprio livre-arbítrio, de que ninguém pode e deve violentar quem quer que seja. Para que as coisas aconteçam efetivamente, é necessário que cada um de nós se disponha a realizar o bem que emana de Deus nosso Pai em prol de todos os nossos semelhantes. Não pode ser feito por imposição para que nós simplesmente aceitemos aqueles que nos se tornam nossos inimigos. Mas é preciso que a nossa vontade seja ativa na nossa reconstituição de harmonia. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance, para êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama entre duas esferas também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo e contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia, agradavelmente surpreendido, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muitas festas, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de uma hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino aos seus propósitos de reaver a serenidade íntima através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou a pequena necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou. Desculpe, perdi aqui. E indagou: papai sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhes explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite e de mãos postas, e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Veja que o recinto do casal, o quarto íntimo deles, onde inclusive está indo seu filhinho de 3 anos, é reduto inacessível aos espíritos. Contudo, nesse caso, muito bem lembrado pela mamãe, pela Raquel ao seu filhinho, né, pedindo para convidar os espíritos ao momento da oração em família. Veja que só assim, então, Alexandre
se encontra com a disposição de adentrar aquele recinto para poder fazer os auxílios necessários. Então é quando ele diz: ora, estamos aqui convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los então. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel que tinham vindo até ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelho e fazia a oração dominical, o Pai Nosso, com infantil emotividade. Adelina e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces cultas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosa as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sobre os cobertores, felizes e tranquilos. E aqui nós vamos parar esta gravação neste momento. Como já dissemos anteriormente, esse é o capítulo mais longo desta obra, Missionários da Luz. Provavelmente nós vamos ter que separá-lo em 5, 6 partes, para não ficar tão extenso. Já estamos com mais de meia hora na gravação dessa primeira parte, mas que é um capítulo de suma importância para todos aqueles que, como nós, queremos entender os nossos processos de ligação do espírito com o nosso corpo físico, né, no nosso processo evolutivo. Acompanhe-nos então nesses estudos e, se vocês desejarem, como nós, a divulgação da doutrina esclarecedora e consoladora e do Evangelho de nosso Mestre Jesus, que convidem os seus amigos e familiares a acompanhar estes nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado.